Na primeira vez que eu falei do Dois de Copas aqui no podcast, lá em janeiro de 2020, eu trouxe ele sob uma perspectiva pouco comum, contrariando o significado clássico aplicado na taromancia, que comunica um encontro romântico. Recomendo que você ouça, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Agora, usando o mesmo arcano, eu decidi ir por outro caminho e falar sim do encontro entre duas pessoas, mas com foco na amizade. A gente esquece facilmente, mas as amizades também são relações e envolvem sentimentos, tão complexos quanto os de um relacionamento romântico. Quem viveu sabe. Mas Diego, não é o 3 de Copas que fala sobre amizade? Sim, é também. E através dele, falei sobre o tema em fevereiro de 2020. É um episódio muito bonito, onde ainda indico 2 filmes e uma série para te ajudar a entender ainda mais o 3 de Copas. O link para você ouvir esse episódio também está aqui na descrição. Mas a amizade que eu quero abordar através do 2 de Copas antecede a amizade efervescente e madura do 3. Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o Alouca Tarô Podcast. Bem-vindo. Avalie o Alouca Tarô aí na sua plataforma de áudio com 5 estrelas. Isso ajuda muito. Para quem escuta no Spotify, tem caixinha de pergunta e enquete aí embaixo. Se você tem vontade de estudar tarô, aproveite os últimos dias do novembro muito dark. Nele você adquire qualquer um dos cursos do Alouca Tarô com 30% de desconto. É só usar o cupom ATORRE. O desconto vale para os cursos adquiridos individualmente ou no combo. Dentro do combo tem todos: curso de arcanos maiores, cursos de arcanos menores e curso de métodos e tiragens. Aproveite! Mas se você está precisando de uma leitura de tarô e quer fazer ela comigo, é só me chamar no WhatsApp. E para quem quer mais, é só participar do clube de membros apoiadores do Alouca Tarô. Com R$15 mensais, você ajuda a manter esse projeto no ar, entra para o nosso grupo no Telegram e participa de encontros mensais comigo e outros entusiastas do tarô. E esses encontros com os apoiadores têm sido bem enriquecedores. Aqui na descrição do episódio você encontra link para tudo isso. Pensa nos amigos que você tem hoje. Você consegue lembrar da primeira vez que vocês se viram? Da primeira conversa que tiveram? Onde foi? Eu acredito que muitos conseguirão lembrar, mas tem umas amizades que nascem em lugares tão inesperados que nem damos a devida atenção. Mas com o passar do tempo, das conversas e trocas constantes, a gente já nem consegue mais lembrar de como essa relação começou. Só sabemos que agora ela existe. E acontece também de nem sempre ser tão fácil assim. Atualmente, temos visto milhares de pessoas deprimidas, muito também pela ausência de vida social ativa. No momento da história, onde a individualidade é fomentada e que o coletivo é demonizado, vamos cada um, à sua maneira, entrando num casulo e criando sistemas de segurança robustos que impede que olhemos nos olhos um dos outros. Diferente de quando somos crianças, na fase adulta, temos uma consciência maior de nós mesmos e do outro, assim como dos riscos envolvidos em se aproximar de alguém, ser julgado, rejeitado, ridicularizado. Esses e muitos outros receios acabam virando barreiras a serem superadas. Mas, Diego, eu fico tão bem sozinho, eu não preciso de amigos. Olha, por muito tempo eu pensei assim, e eu caí do cavalo. Quando negligenciamos essa área das nossas vidas, abrimos espaço para a solidão, que pouco a pouco se instaura, e a qualquer momento a conta chega. Uma matéria da BBC aponta indícios de que a solidão crônica pode ser fatal, e que seu impacto na taxa de mortalidade é o equivalente a fumar 15 cigarros por dia. Durante muitos anos, eu nutri amizades antigas, com pessoas que amo, mas que raramente vejo ou converso. Hoje, eu sequer sei como essas pessoas estão. Depois da pandemia, esse fator se intensificou e muitas das pessoas que eu conhecia sumiram. Muitos ficaram mal
adoeceram, perderam pessoas queridas. Ninguém saiu dessa como entrou. E eu me dou como exemplo. Eu entrei na pandemia casado e saí solteiro, mas saí também muito mais deprimido, ansioso, neurótico, cansado. E com um monte de gente foi assim. E tem sido. A recuperação anda lenta, e a sensação para muitos é de que temos dado um passo para frente e 2 para trás. Nessa, as amizades também passaram por términos e o distanciamento, que antes era obrigatório, ficou. E existe o outro lado da moeda, onde muitos saíram desesperados atrás de contato com outras pessoas, fizeram novos amigos, passaram a ficar mais tempo fora de casa e toda uma intensidade nas relações e nas atividades em grupo foram elevados a uma grande proporção. Mas amizades, aquelas verdadeiras, com pessoas que temos intimidade e amamos, não são construídas da noite para o dia. Na mesma matéria da BBC, tem uma pesquisa estadunidense que tenta quantificar o tempo necessário para a criação de novos vínculos. Abre aspas. São necessárias cerca de 50 horas de contato compartilhado para fazer com que conhecidos se tornem amigos casuais, e mais de 200 horas para que se tornem amigos próximos. Mais do que isso, as horas passadas juntas precisam ter qualidade. Embora você possa passar tempo com seus colegas de trabalho, as interações profissionais não contam muito. Para desenvolver uma amizade, é preciso ter conexão pessoal. Fecha aspas. De volta ao tarô, depois do As, é o 2 de copas que encontramos no naipe dos afetos. É um momento embrionário, mas auspicioso, de um encontro cheio de potencial, mas que precisará de nutrição de todos os envolvidos. Se você tem se sentido sozinho, sem amigos, angustiado muitas vezes por não ter com quem conversar, o 2 de copas fala com você. É indispensável para o bem-estar do ser humano a vida em sociedade. Eu, introspectivo, tímido e depressivo, sei quão alto é o preço quando isso não é praticado. Uma matéria do El País afirma que, abre aspas, a amizade é benéfica, mesmo do ponto de vista biológico. O encontro entre amigos pode alterar a pressão arterial, a secreção de adrenalina, o sistema imunológico e os padrões de sono. A amizade está associada a todo tipo de substâncias químicas em nosso corpo que nos fazem sentir bem, como a serotonina e a dopamina. Fecha aspas. Em 2022, eu estava bem mal. Foi de janeiro a outubro uma montanha-russa de emoções e a depressão veio com tudo para cima de mim. Se você tem depressão ou conhece alguém que tem, sabe como é. Não é gostoso, é uma doença que confunde muita gente e que faz muitos se afastarem de quem tem, mas que também faz com que muitas vezes afastemos as pessoas. E não é por querer, é porque não estamos no nosso melhor. E com certeza eu fiz isso. Afastei e me vi totalmente sem forças para fazer qualquer movimento que visasse a reparação ou manutenção de uma relação. Mas também vi quem, de pouquinho em pouquinho, foi se distanciando. E isso é muito triste e complexo, porque envolve a liberdade do outro, mas envolve também muito preconceito, falta de empatia e de vontade de compreender a situação. Eu sempre trabalhei fora, mas em 2019 eu comecei a migrar de carreira e mudar a minha forma de trabalhar. Foi quando decidi ser autônomo, ou seja, trabalhar por conta e sozinho. Até então, boa parte dos meus amigos era fruto das minhas relações no ambiente de trabalho. Trabalhando sozinho, embora eu tenha conhecido muita gente por aqui e feito amizades, a coisa mudou. Eu tô falando tudo isso para dizer que agora, se eu não faço nenhum esforço nesse sentido, muito raramente eu vou conhecer alguém e estreitar uma relação. Para falar sobre o impacto que as amizades têm na nossa saúde mental, eu convidei uma amiga, a Ana Carolina Correia, que é médica psiquiatra e que eu conheci aqui, através do Alouca Tarô. Eu também pedi para a Carol compartilhar com a gente, a partir de um ponto de vista médico,
dicas de como continuar cultivando a relação com um amigo que está deprimido ou ansioso. Vamos ouvir. Estou muito feliz em estar aqui. Eu sou uma ouvinte contumaz de podcast e o Alô Catarô foi um dos mais marcantes na minha vida. Quando eu conheci, eu já fui me identificando com a profundidade do conteúdo. E curioso que aos poucos a gente vai se sentindo amigo do podcaster, mesmo que a troca não aconteça em tempo real e presencial. E que, na verdade, o autor, às vezes, nem sabe que a gente existe. Mas atinge uma esfera intensa de conexão, onde o que o outro diz te afeta e transforma a percepção, consequentemente, a sua ação na vida. Então, eu me sinto privilegiada em dizer que hoje o podcaster do qual eu fui fã participa da minha jornada pessoal. Construímos uma conexão ainda maior, mais poderosa, e este é um dos frutos desse encontro, que ainda permanece no virtual, mas não menos real. O Diego é um grande parceiro e foi uma inspiração para eu criar o meu próprio podcast. Tudo isso para dizer que eu estou muito grata por estar aqui e já engatar a proposta desse convite. Eu sou Ana Carolina Correia, sou médica psiquiatra, eu atuo em um consultório no interior de São Paulo, sou sócia de um espaço clínico-cultural chamado A Casa do Conhecimento e me aventuro também como comunicadora no Pragmática Psiquiatria Podcast, um projeto realizado com o Diego. E eu estou hoje aqui para falar da importância das conexões na saúde mental. Ela é fundamental. Já bem descrita pela ciência, o valor de bons relacionamentos para o nosso estado emocional, também físico. Pessoas bem-sucedidas em suas relações vivem mais e com melhor condição física, ou seja, com menos doenças como diabetes, infarto, etc. E na minha prática é extremamente marcante esse dado. A solidão aumenta e agrava doenças como depressão e ansiedade. Mas como lidar com pessoas ansiosas e depressivas? Se de cara isso parece um desafio. Para uns causa uma certa repulsa, uma impressão de baixa energia, de uma troca talvez pesada. Eu diria que não é exatamente assim que funciona. Nesses dias em que eu ativei meus pensamentos no tema, eu presenciei uma cena que eu vou dividir aqui como provocação. Eu estava numa praia com surfistas e vi um com deficiência surfando. Ele não tinha um braço e uma das pernas só até o joelho. E como ele estava lá no meio do mar com sua prancha, com um amigo, com um apoio, exercendo o melhor da sua potencialidade, fazendo algo que muitas pessoas com todos os membros não são capazes de fazer. Eu, por exemplo. E essa imagem me fez entender o que eu gostaria de dizer para vocês sobre conviver com alguém com depressão. Você não vai enxergar a deficiência, você só vai ver a limitação. Ou seja, a falta de energia, o isolamento, os pensamentos negativos, entre outros tantos prejuízos. E definitivamente isso não é uma escolha da pessoa ou uma fraqueza. Tal qual os membros amputados daquele surfista não foram escolhidos. E o que fazer neste convívio? Vai exigir. O colega que estava com ele no mar estava ali por uma doação. E ele com certeza ficou cansado, mais do que se estivesse com um amigo sem a deficiência. E por que estar ali? Para ver além da deficiência, por enxergar os tantos potenciais, como eu disse, alguns maiores até do que quem não tem uma deficiência. Então a minha dica, se você convive com alguém que tem transtorno mental, é se conectar com a essência dela, com quem são vocês juntos, independente das limitações. Vai te exigir esforço, por exemplo, se informar, saber o que é de fato essa doença. Vai te exigir buscar mais, convidar, saber ouvir, saber estar junto sem falar. O manual que eu dou é: esteja presente com o melhor que você pode dar. O primeiro passo é ouvir, entender o que está acontecendo e depois criar a conexão. A pessoa não é a doença, ela está doente. Tente separar quem é essa pessoa, como é a história antes disso, por quais caminhos vocês costumavam se conectar antes dela estar mal e por quais caminhos vocês se conectam independente dela estar mal. Não é fácil de jeito nenhum, mas eu garanto que é poderoso. É assim que eu tento acolher as pessoas que chegam a mim, olhando para a essência, para o que ninguém tem visto, nem ela mesma. E é assim que a gente conecta um novo projeto de reconstrução que costuma fluir.
Eu percebo que pessoas que não cuidam da própria saúde emocional têm menos habilidade para lidar. É quase uma sombra, né? Tendem a ser intolerantes e julgarem mais. Para elas, a dica é se cuidarem também, sem medo ou preconceito. Não é incomum atender pessoas me contando que julgavam os que tinham transtornos emocionais, até terem um e se obrigarem a entender melhor. É esse o meu recado. Eu me conectei com o Diego por aqui e dessa conexão muitos ramos nasceram, brotaram e tenho certeza que eles trazem essa energia de bem-estar. Eu espero ter ajudado. Eu estou aqui para novas conexões que se fizerem oportunas. Um beijo grande. Carol, muito obrigado pelas palavras. Ter isso em mente vai nos ajudar na manutenção das relações de amizade, dentro ou fora de contextos desafiadores. Eu amei que você nos deu de exemplo e compartilhou um pouquinho de como se deu a nossa conexão e de como ela tem se desdobrado e sido frutífera. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. É importante estarmos dispostos para o amor que a amizade tem o poder de trazer para as nossas vidas. E embora pareça muito orgânico, não é. Às vezes, precisa de mais intervenção. Na era do todo mundo sem tempo, um esforço a mais é exigido. Hoje, o Dois de Copas vem nos convidar a ir em busca de nossos pares, não apenas dos românticos. Ele vem nos dizer que sim, estamos mais solitários e individualistas como sociedade. Mas é isso que você quer? Quando foi a última vez que você se viu disposto a iniciar uma conversa, a ouvir alguém, a jogar conversa fora e ver no que dá? E não precisa fazer muito. Na mesma matéria da BBC, eles afirmam que 10 minutos diários de investimento numa relação de amizade já é grande coisa. Então enviar um meme, aquele oi, como você tá, bater um papo rapidinho por telefone, enfim. Assim como tudo em nossa vida prática, a amizade também requer comprometimento para que seja fortalecida. Se você gosta de alguém, nutre admiração, carinho e enxerga interesses em comum que podem aproximar vocês, faça um movimento. Pode ser que seja só uma viagem na maionese e que depois de 2 ou 3 conversas fique claro que não rolou match, mas a gente precisa tentar. Falar mais sim para convites também pode ser revolucionário. E isso não significa forçar nada, nem fazer coisas que vão te desagradar e piorar a situação. Mas se não há empecilho, além da disposição ou da falta dela, vale a pena o esforço. E eu tenho feito isso. Por ser muito reservado e introspectivo, eu fico muito na minha. Eu não curto sair, ir para bares e lugares muito cheios ou barulhentos. Mas tem as coisas que eu gosto de fazer, e essas eu tenho buscado, mesmo que exijam um pouco mais de mim. Também tenho tomado mais a iniciativa de chamar alguém que eu amo para tomar um café, para conversar, para saber como está a vida. Às vezes, a gente fica nos vácuos, mas nem sempre é assim. E nesse movimento de sair do casulo, vamos nos deparando com outras pessoas, tateando novas relações e resgatando até mesmo as empoeiradas. Mas lembre-se, amizades são relações e assim como todos os tipos de relações, elas precisam ser regadas e de tempo para sabermos se irá vingar ou não. Tenha paciência. Cultive, alimente e veja no que pode dar. As amizades mais sólidas respeitaram suas jornadas, pois nenhuma relação de nenhuma espécie chega pronta até nós. Teremos que lidar também com o imediatismo. Ou é ou não é. Ou é assim ou não vai ser. Ou acontece de acordo com as minhas expectativas, ou tchau. Relações verdadeiras não passam por esses lugares. Que tenhamos consciência do encontro, de que o outro é o outro, e de que você é você. E da mesma maneira que digo que as relações românticas são intercâmbios, digo que as de amizade também são. Respeite o processo de ir conhecer e de ser o anfitrião do outro. Nesse vai e vem, pontes são edificadas e lugares seguros são construídos. Nessa epidemia de solidão, a solução terá que partir dos nossos gestos. Teremos que ir atrás e fazer a nossa parte, para que assim, quem sabe, consigamos virar o jogo
e atravessar mais essa. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Se você gosta do podcast, compartilhe com um amigo e vem me contar como esse tema e mensagem arcana tocaram você. O melhor lugar para fazer isso é no Instagram, @alocataru. Um beijo. Tchau.